Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trouxe um tema muito interessante também, que eu escuto muito essa pergunta, não sei se outros TOs por aí também escutam, eu imagino que sim, que é: o que diferencia um terapeuta ocupacional de outros profissionais da área da saúde, da área da educação, da área da assistência social? O que é o diferencial desse profissional? Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre a minha perspectiva também, para poder esclarecer isso para vocês. Mas antes, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha esse vídeo com quem você acha que possa se interessar, ativa o sininho das notificações também para não perder nada por aqui, tá bom? E não se esqueçam também do Instagram, papo.d.to, que tem bastante coisa legal por lá, tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? Essa é uma pergunta que eu escuto bastante, né? Às vezes eu escuto ela de formatos diferentes. Então, às vezes os pais me perguntam, por exemplo: Jaque, por que meu filho precisa de psico, precisa de TO e precisa de fono? Né? Por que não é só uma especialidade? O que tem de diferente de uma especialidade para outra? E muitas vezes no trabalho interdisciplinar, a gente acaba unindo esses objetivos, né? Então, pensando em objetivos funcionais, por exemplo, muitas vezes todas as especialidades estão trabalhando, por exemplo, para que essa criança desenvolva a independência funcional dela no dia a dia, que melhore os aspectos relacionados à comunicação, que melhore os aspectos relacionados à participação social. Então, no final das contas, gente, aí é a minha perspectiva. Eu acredito que todos os terapeutas que lidam não só com as crianças, mas com as pessoas no geral, com os clientes no geral, têm uma visão para que essa pessoa tenha melhores condições, né, tenha uma melhor saúde, bem-estar, qualidade de vida, que ela se engaje, né, que ela participe de atividades que sejam relevantes para ela, que sejam importantes para ela. Eu acho que ainda existe um tabu, eu ainda vejo isso atualmente, que não deveria existir sobre isso, né? Eu acho que todo mundo, todos os profissionais buscam ou deveriam buscar a qualidade de vida, o bem-estar e a participação, né, das pessoas com as quais, né, se trabalha nos diferentes contextos de vida, assim, né? Então, acho que isso é uma coisa que não é exclusiva do terapeuta ocupacional, né? Mas o que difere, né? O terapeuta ocupacional, como o próprio nome diz, ele é o profissional mais capacitado para avaliar, para observar, para estabelecer estratégias, para intervir e para reavaliar as ocupações, a participação e o engajamento nas ocupações desse sujeito, dessa criança, desse adulto, dessa comunidade com o qual você está trabalhando. Então, a terapia ocupacional, ela traz esse olhar muito específico para isso. Dentro do curso de terapia ocupacional, da formação, do mestrado, doutorado, das especializações, né, que a gente vai fazendo ao longo do processo, a gente se aprofunda muito no estudo das ocupações, né, no estudo do engajamento ocupacional, no estudo das atividades, do cotidiano, das rotinas, né? Então a gente se aprofunda isso como um centro de grande estudo de aprofundamento de um terapeuta ocupacional. Então seria o profissional mais capacitado para olhar para isso, né, de uma maneira mais criteriosa, né, mais destrinchada, em que a gente pudesse avaliar esse sujeito, né, essa pessoa com a qual eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa dentro de um contexto, né? Então o fazer, ele é muito parte da nossa realidade e do nosso estudo, da nossa formação enquanto terapeuta ocupacional. Então, assim, por mais que os nossos caminhos de raciocínio muitas vezes se cruzem aí em questão de componente de desempenho, que a gente chama, então a gente trabalha componentes, por exemplo, aspectos cognitivos, aspectos sensoriais, aspectos motores. A gente trabalha com várias abordagens que nos dão essa base para conseguir olhar para esses componentes. Mas o nosso olhar enquanto terapeuta ocupacional, ele está sempre direcionado diretamente para o engajamento nas ocupações, para a participação ocupacional desse sujeito,
para análise dessa ocupação de uma maneira muito criteriosa. Então a gente não analisa só o sujeito, só a pessoa que está ali. A gente analisa o contexto, a ocupação com o qual espera que ela se engaje, que ela participe, o contexto com o qual, né, ela é a realidade dessa pessoa ou desse cliente. Então a gente vai avaliando tudo isso em conjunto. Dentro da terapia ocupacional, não basta a gente avaliar só os componentes de desempenho relacionados àquela pessoa. A gente vai pegar, por exemplo, uma pessoa que eu estou trabalhando, uma criança que eu estou trabalhando e que eu quero, o meu objetivo é que ela, por exemplo, consiga tomar banho sozinha, ter uma independência no banho. Pode ser uma criança, por exemplo, autista, pode ser uma criança com uma disfunção física, né, uma paralisia cerebral, por exemplo, pode ser uma criança com uma deficiência intelectual, pode ser um adulto que teve um AVC, teve um traumatismo crânioencefálico, pode ser um adulto ou alguma pessoa que está num contexto hospitalar ou num contexto de vulnerabilidade social muito grande, ou com algum transtorno mental, né, com algum, enfim, algum diagnóstico. Então, independente do que seja, a gente olha, tá? Então, a ocupação que a gente espera que ele se envolva é a de tomar banho. Então a gente pega essa ocupação e a gente tem um olhar para ela muito específico, tanto em aspectos de análise dessa atividade. Então a gente olha para o tomar banho e detalha ele, né? Então o que eu preciso para eu conseguir tomar banho com independência, né? Eu preciso desses componentes relacionados à pessoa, mas eu também preciso desses componentes aqui, esses fatores relacionados ao ambiente físico, né? É importante, ao ambiente social é importante. Então a gente analisa essa ocupação como um todo e a gente cruza esses caminhos, né? Eu acho que isso é uma das coisas que me encanta na terapia ocupacional, assim, que me até fez me dedicar para essa profissão, assim, né? Cada vez mais. É você conseguir cruzar esses caminhos e você também conseguir avaliar como está sendo esse desempenho dessa pessoa nesta determinada ocupação e não só baseado nos componentes de desempenho relacionados à pessoa. Então, eu não vou avaliar, por exemplo, só o desempenho dela no banho, baseado, por exemplo, em questões como força, controle de postura, aspectos cognitivos. Não, eu também vou avaliar como uma base. Qual é a importância que essa pessoa dá para o desenvolvimento dessa atividade, né? Como que essa pessoa se vê desenvolvendo essa atividade? Quais são as outras pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Então a gente faz todo esse detalhamento e eu acho que esse é um dos grandes aspectos que diferenciam a terapia ocupacional, né, de outras profissões que são igualmente importantes no desenvolvimento humano, se a gente falar, né, no geral. Eu acho que é muito fundamental a gente buscar cruzar os conhecimentos, né? Nenhum conhecimento substitui o outro conhecimento, né, das especialidades, mas a gente se complementa. E o terapeuta ocupacional, ele tem esse olhar muito direcionado para essa ocupação como um todo. Então, voltando, por exemplo, na atividade do banho, a gente vai considerar também, por exemplo, o contexto em que essa pessoa vive, né? Qual é, muitas vezes, a realidade financeira dessa pessoa também. A gente pensa em adaptações para o ambiente em que essa pessoa vai fazer essa atividade. Qual seria a melhor forma de adaptar essa tarefa também para que essa pessoa consiga realizar com mais independência? Então o nosso olhar, ele fica muito, novamente, detalhado dentro desse aspecto ocupacional. E a gente acredita, né, enquanto terapeutas ocupacionais, que o envolvimento e a participação em ocupações, ele é promotor, sim, de saúde e de qualidade de vida. Eu acho que eu já falei isso num outro vídeo que eu gravei aqui, né, que o que nós fazemos, as atividades com as quais a gente se engaja, os papéis ocupacionais que a gente assume ao longo da vida, né, e quando eu falo de papéis ocupacionais, esse também é um termo utilizado por nós terapeutas ocupacionais, eu falo, por exemplo, do papel de filha, do papel de esposa, do papel de trabalhadora, do papel de estudante, do papel de amiga, enfim. Esses papéis ocupacionais, eles trazem sentido para a nossa vida, né? E muitas vezes são papéis que eu me engajo porque é esperado que eu exerça esse papel, e muitas vezes são papéis que eu
quero estar, né? E eu me engajo, né? Eu assumo esses papéis. E isso muda ao longo da vida, né? E isso é muito interessante a gente acompanhar esse processo do desenvolvimento, né? E o quanto do desenvolvimento humano, assim, eu digo, né? De acordo com que a vida muda, as demandas da vida mudam, enfim, os desejos mudam, os contextos mudam, a gente vai se engajando, né? Vai assumindo papéis que são muito diferentes. As nossas rotinas mudam, as nossas atividades mudam, o nosso cotidiano muda, e o terapeuta ocupacional, ele consegue ter esse olhar muito brilhante, eu digo assim, né? Muito bem feito em relação a esse processo como um todo. Eu acho que hoje em dia a gente acaba ficando refém muito de algumas abordagens, por exemplo, né? E eu falo por mim, por exemplo, a integração sensorial é uma abordagem que eu utilizo muito na minha prática, né? Gosto muito, acredito muito nessa abordagem, né? Senão eu não estaria utilizando ela, mas eu não me torno refém dela. Antes de trabalhar com a integração sensorial, eu sou uma terapeuta ocupacional e eu preciso ter o olhar ampliado para tudo isso, senão eu fico naquele meu quadrado só olhando para aspectos vestibulares, proprioceptivos, táteis, praxis, isso, aquilo, que também são importantes, mas eu não consigo olhar para um todo. Eu não consigo ter esse olhar enquanto uma terapeuta ocupacional, que avalia as questões de ocupação, de participação, de papéis ocupacionais, dentre tantos outros aspectos que a gente aprende, que a gente se forma, né, para ter. Então, assim, muita gente acha que é muito simples, né? E muita gente se surpreende, às vezes, da gente falar, nossa, a graduação de terapia ocupacional, né, quando eu fiz, foram 4 anos, foi um pouquinho mais, porque teve uma greve ali no meio do caminho, mas um curso integral, né? Então, hora de manhã, de tarde, de noite, a gente fazia projeto, estudava, enfim, porque a gente tem um arsenal de disciplinas, que algumas delas, claro, a gente bebe de outras fontes também. Então eu fiz disciplinas junto com o curso de medicina, de nutrição, de enfermagem, de físio, mas depois a gente entra em disciplinas específicas da terapia ocupacional e que são aprofundadas, né? Então é realmente muito complexo e é uma profissão que com certeza merece o prestígio, assim como todas as outras profissões que compõem não só a área da saúde, mas também da educação, da assistência social, enfim. Então é isso. Espero que eu tenha esclarecido um pouco para vocês, né, dessa especificidade aí da terapia ocupacional, para olhar para o sujeito que está envolvido em uma ocupação dentro de um contexto, né, e que o terapeuta ele é o mediador de tudo isso, é como se ele transcrevesse, ele olhasse para essa realidade e ele transcrevesse essa realidade, buscando as formas de auxiliar essa pessoa para que ela consiga participar e se engajar de uma maneira mais eficiente, que ela esteja mais satisfeita com esse envolvimento, né, e que ela de fato seja um sujeito ativo na sua própria vida, né? Então é isso que, né, eu aprendi, é isso que eu acredito, e queria pedir para vocês, outros terapeutas ocupacionais, comentem aqui o que vocês acham. O pessoal que não tem muito conhecimento sobre a profissão, se tiver alguma dúvida, né, já que ainda ficou uma dúvida sobre isso aqui, mas qual que é o papel do terapeuta ocupacional, né, o que você estuda lá na faculdade, se quiserem um vídeo mais específico relacionado a isso, posso trazer aqui também. Então, vai conversando aí comigo que eu vou respondendo vocês e a gente vai fazer uma troca muito legal, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia mais uma vez, um beijo e até semana que vem.